Os Intocáveis. Esse é o tema de hoje. É um filme antigo com Kevin Costner e um inglês famoso que já fez até filme de 007. Eles faziam parte de um grupo de soldados americanos e da polícia americana de Chicago que combatia o crime. Esse filme, ele concorreu a Oscar. Sean Connery fazia não o papel principal, mas ele era um coadjuvante naquele filme. E é só o nome do filme que eu quero trazer para hoje, porque existe um mundo espiritual que toca na gente, um mundo espiritual que percebe a gente, um mundo espiritual que pode ser enxergado, que pode ser sentido. A palavra de Deus chama alguns homens e mulheres também de profetas. Há dentro dos dons distribuídos pelo Espírito em 1 Coríntios capítulo 12, o dom de profecia. O dom de profeta ou de profecia, ele não atinge fundamentalmente o futuro, mas ele sempre vai atingir o presente. Todo profeta que ministra pelo amanhã, ele sempre vai ministrar primeiro por hoje. Um profeta, ele não fala só para o povo daquilo que vai acontecer no calendário futuro, mas ele fala especialmente para aquilo que está acontecendo no presente. Existem pelo menos 3 tipos de profetas bíblicos, especialmente no Antigo Testamento. O Roé, ele ouve ao Senhor. O Rosé, ele tem visões. Alguns desses profetas, que em hebraico são chamados de Rosé, eles vêm e não entendem nada. Zacarias é um homem em que ele tem visões e Deus pergunta para ele assim: você entendeu alguma coisa? Ele fala: não entendi. Então o anjo vai e explica para ele o que ele está vivendo e fazendo. Isaías andou nu e descalço 3 anos para dizer o seguinte: vocês estão confiando no Egito, vocês estão confiando na Etiópia, é desse jeito aqui, com o traseiro nu, que vocês vão ser envergonhados. O profeta Ezequiel, ele raspa a cabeça no capítulo 5, eu imagino o cabelão daquele homem, naquele tempo que não havia barbearia, então eles cortavam os cabelos à base da espada, não sei se você sabia disso. É por isso que em Levítico 19, ele fala assim, não corte, como é que chama esse negocinho assim que cresce, que o judeu deixa crescer, como é que chama? Costeleta. Não corte as suas costeletas, eles não cortam até hoje. Mas por quê? Para ele não pegar uma pedra, não pegar uma espada e não furar a sua própria têmpora. Então, tem algumas regras na Bíblia, você fala, por que Deus está mandando fazer isso? Era para segurança, era para proteção, era o cuidado de Deus para um povo que recebia tudo ao pé da letra. O profeta Ezequiel, ele arranca o cabelo, bota numa balança de precisão, mede o peso, ele pega o peso, aí 1/3 daquele cabelo ele queima, outro terço ele enterra no chão, e outro terço ele solta ao vento, para dizer isso que vai acontecer com Jerusalém. Uma parte da cidade vai ser queimada, uma parte da cidade as pessoas vão ser mortas, e outra parte da cidade vai ser levada cativa. Então, havia uma maneira de Deus usar o profeta e profetizar. Já leu o livro do profeta Oséias, já viu? É um livro muito interessante que Deus fala assim, você vai lá, profeta, e vai casar com aquela mulher, e aquela mulher vai te trair um monte. Você está brincando, casa com ela, e ele casa com ela, e aquela mulher, gente, ele trata ela com aquilo que é o mais fino, com as melhores roupas, ele coloca joias, ele pega aquela mulher na sarjeta e fala, agora ela vai me amar, e de repente ela vai e começa a se encontrar às escondidas com a rapaziada, e ele fala, mas Deus, ela está fazendo comigo, ela está me traindo. Ele fala, não falei? Ela é igualzinha a Israel. Israel, em vez de me amar para sempre, Israel adora um monte de ídolos, faz aliança e pactos com um monte de outros ídolos. Eles não são seguros na aliança que eles têm. Então é assim o papel do Rosé. O Roé, ele ouve, o Rosé, ele vê e não entende, e tem outros tipos de profetas. Quando Deus levanta profetas através de sonhos e visões, falarei com eles. Você quer ver um? Jó
Me ajuda, multimídia, Jó, capítulo 4, verso 12. Olha só como é que o mundo espiritual é perceptível. Diz assim, Jó, capítulo de número 4, verso de número 12, até o verso de número 16, ele está falando da maneira como o mundo espiritual, ele entra nos sonhos, ele entra na vida da gente, e a gente nem consegue, a gente acha que foi só um sonho. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, verso 14, temor e tremor se apoderam de mim, e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou no meu rosto. Ai, pastor, fiquei todo arrepiado. E os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Eu ouvi uma voz que sussurrava. Pastor, eu ouvi um vulto. Eu sei que tinha um espírito aqui. A Bíblia diz em Jó capítulo 4, de 12 a 16, que o mundo espiritual ele é perceptível. Jesus, ele caminhando nas ruas de Cafarnaum, uma mulher toca, não toca nem nele, não toca nem na roupa dele, toca na borda, na orla do manto dele, é outra coisa. Ele fala, opa, pode parar, eu senti que de mim saiu o poder. Um profeta, ele é alguém que anuncia a palavra de Deus hoje, e ela pode atingir amanhã. Tem um dos profetas impressionantes, o nome dele é Isaías. Isaías é um profeta chamado de messiânico. Por quê? Porque ele fala muito a respeito de Jesus. Dos profetas bíblicos, é aquele que deixa mais claro que o Messias, que o Cristo viria de Israel. E diz assim a palavra de Deus. Eu já passei? Deixa eu ver. Pronto. Agora sim. No ano da morte do rei Uzias, Isaías serviu a Deus em profecia durante 5 reinados. Uzias, Jotão, Acais, Manassés. Ele é um homem que se encontra em Ezequias antes de Manassés. Ele é um homem que profetizava para Judá, para aquela tribo de Judá que ficou do remanescente, uma outra parte tinha sido levado cativeiro, no cativeiro assírio, esse fica no cativeiro babilônico. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Diga, viu? Ele viu o mundo espiritual, ele viu os céus abertos. João viu os céus abertos. O apóstolo Paulo viu o terceiro céu, e ele falou, eu vi coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Vê, Paulo, ele viu, e falou, meu Deus do céu, foi-lhe dado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse, por causa das revelações que foram dadas para ele. Ele vai ficar todo besta, ele vai virar um pavão. Então, peraí que eu vou resolver esse problema com humildade, que eu vou entregar para ele. Pronto, toma um espinho na carne. O mundo espiritual, ele é perceptível. Eu vi o Senhor assentado em um trono alto, exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo, acima dele estavam serafins. E ele vê os serafins, anjos com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ele continua, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, um carvão, pronto, incandescente, que havia tirado do altar com uma tenaz, uma espécie de uma tesoura grande, comprida, que você vai lá e arranca aquela brasa. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, a quem enviarei, quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Ou envia-me nessa versão. Essa é a apresentação, é o encontro do profeta, que vê o mundo espiritual,
que já tem o dom da profecia, mas não sabia comunicar, porque ele se achava incapaz, porque ele olhava para si mesmo e falava assim: sou pecador, eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus resolve o problema do pecado, quando ele traz perdão. Ó, a tua culpa foi removida. No capítulo 7, isso aqui é indesculpável. Ele vai começar a falar sobre a vida do Cordeiro, de Jesus. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele aqui, lembra que eu falei que o profeta prega para o hoje, mas a palavra profética atinge o amanhã, lembra disso? Aqui ele está falando sobre a esposa do rei Acais. A esposa de Acais estava casando com ela, e ele fala: olha, a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o seu nome será Deus conosco. Essa mesma palavra, ela ultrapassa o tempo e atinge uma virgem de Nazaré chamada de Maria. É assim que essa palavra profética, que é administrada hoje, atinge o futuro. A mesma palavra profética, em Isaías 53, e eu estou chegando onde eu quero chegar, fala sobre um inocente que vai levar a culpa de todo mundo. Isso vem sendo construído na mente do judeu, lá no Levítico, no livro dos levitas. Na verdade, o livro do levita não fala de levitas, fala de sacerdócio. Havia, num determinado dia, um dos animais inocentes recebia o pecado do povo. Ele era chamado de bode expiatório. Expiatório não é porque ele ficava assim na fresta ou no buraco da fechadura, espiando alguém, não. Expiar aqui no sentido de retirar o pecado, receber sobre si uma condenação que não cabe a ele. Então aqui ele diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Está falando de Jesus. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e nós não os tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Era para eu morrer, mas o juiz diz: você não vai morrer não, quem vai morrer é meu filho. O que ele está dizendo, Isaías? Ele está aqui, ele está mudando. O livro de Isaías, ele também tem. Lembra que semana passada nós ministramos sobre Gênesis? E nós construímos aí a ideia geral do Gênesis como um livro que tem 2 blocos. Aqui também tem. Tem um primeiro bloco que só fala de juízo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Ó, capítulo 4, capítulo 1 a 34 está dizendo assim: ó, tua batata está assando. Você não perde por esperar, é isso que está dizendo. Mas no capítulo 40 tem uma virada de esperança. No capítulo 40 ele começa a falar assim: ó, não tenha medo, eu te tomo pela mão direita, não te desesperes, não te atormentes, eu sou o Senhor, ó Jacó. Ele começa a mudar a história, e aquelas palavras de juízo, aquelas palavras de maldição, aquelas palavras de denúncia, aquelas palavras de condenação, elas somem. E aqui começa uma palavra de esperança, e o capítulo 53 é como se fosse o ponto mais alto, onde Deus diz assim: eu vou resolver. Lembra do pecado de Isaías? Lembra que o anjo, o serafim, pegou lá uma brasa viva e tocou na boca dele, e tirou a culpa? Eu estou resolvendo isso agora. O meu filho vai ser castigado por você, aquele inocente vai morrer por você, e é por isso que você não tem mais o direito de dizer que você está condenado. É por isso, como alguém pagou a conta, como alguém pagou a pena, como alguém inocente morreu pelo pecador, não me venha com essa conversa
de que você precisa de mais alguma coisa para ser salvo. É por isso que o Novo Testamento vai dizer que Deus é poderoso para salvar perfeitamente todos aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus Cristo. Não me venha com essa ladainha de purgatório. Ah não, pastor, porque Deus vai me botar numa balança e vai pesar o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal, e se eu estou devendo alguma coisa, eu vou para o purgatório. Olha para mim, não vai não, não vai não. Ou você é absolutamente salvo, porque fez uma aliança com Jesus, e na cruz Ele te salvou, ou você está absolutamente perdido. Não existe meio salvo. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 1, verso de número 1, o seguinte: tendo Deus falado antigamente de muitas maneiras pelos profetas, hoje tem nos falado através do seu Filho Jesus, que de uma vez por todas purgou os nossos pecados. Diga, purificou os nossos pecados. Estamos purificados, estamos inocentados. O Deus que podia nos condenar diz: é inocente. Paulo, ele está tão feliz, que ele escreve assim em Romanos capítulo 8, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem o passado, nem o futuro, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Capítulo 53 é um spoiler daquilo que ia acontecer na cruz. E depois disso, vem uma notícia. Deus, Ele canta para o seu povo. O Salmo 50, Isaías 54 é uma canção. É uma canção cujo compositor é Deus. É um poema de amor, é um poema de esperança, é uma poesia cantada. Gente, eu ouço Isaías 54, eu falo, que delícia, que música linda de se ouvir. E diz assim: Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Sabe o que acontece aqui? Aconteceu um divórcio. É isso que aconteceu aqui. Deus, Ele habita no meio do seu povo. Quando Deus, Ele vai falando e conversando, ensinando a maneira de se relacionar com Ele, é isso que a Bíblia vai mostrando, dizendo em diante. Ele vai mostrando a maneira como Ele se comporta de acordo com a santidade do povo. Deus fala assim para Josué: olha, Josué, não deixe que nada mal entre no arraial do povo de Deus, porque o teu Deus é santo. E se a sujeira, a iniquidade e o pecado tiver, eu vou abandonar vocês. Jesus, Ele dá uma bronca em Jerusalém, na cidade, na capital. Em Mateus 23, 33, ele fala o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Eu quis ajuntar teus filhos. Sabia que eu queria teus filhos? Queria tua descendência. Eu queria aquilo que o teu ventre produz. Eu queria juntar, eu queria proteger, queria colocar debaixo das asas. Você não quis. Então agora preste atenção. Eu estou me divorciando de você. Ele vai dizer: essa casa vai ficar deserta, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando você pega essa palavra de Jesus, você vê um abandono, você vê uma quebra de aliança. O Deus que não quebra aliança fala assim: eu estou farto das suas traições, farto.
Quando Deus ele quer mexer no coração, você imagina assim, chamar um palmeirense de corintiano, um coxa branca de atleticano, já imaginou? Chamar um flamenguista de vascaíno. Você fala, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Você não fala isso? Fala. Aqui Jesus está dizendo para um povo, chamado de santo, ele fala assim, geração perversa e infiel. Ó, geração incrédula e adúltera. Ele está colocando em você um apelido horrível. Ele está dizendo para você que você não combina com isso, mas você está fazendo isso. Deus está dizendo assim, ó, Jerusalém, eu vou me afastar de você. E Deus fez isso lá atrás. Ele está comparando a cidade a mim, a você. Ele compara a cidade a uma mulher que não pode gerar filhos. Já imaginou? Você é noiva, aí você está no altar, e aí o teu noivo, na hora de casar com você, ele fala assim, desisto. Você não provou fidelidade nem durante o noivado, já parou para pensar nisso? Porque eu e você, gente, hoje é dia de ceia, hein? E essa palavra tem que provocar algo no coração da gente. Nós estamos esperando Jesus voltar. Não se apaixone por esses lugares não, hein? Não se apaixone pelos seus barquinhos, como o pastor Rômulo leu aqui em Marcos 5. Não se apaixone não, porque Jesus, ele quer levar você para morar em Jerusalém, chama Nova Jerusalém. Essa casa que você construiu, confortável, esse apartamento que você comprou e está pagando aí em 20 anos, parcelado pela Caixa, esse teu carro confortável, começa a dar tchau para ele. Isso não te pertence, as coisas desse mundo não te pertencem. Jesus, ele vai voltar, e quando ele voltar, fala assim, ó, fui, porque você vai para outro lugar, e é isso que ele está falando. Essa cidade de Jerusalém, era uma cidade sem Deus, eles abandonaram Deus há muito tempo. Você vai reparar, que desde o ano 1000, antes de Cristo, ali estava o reino unido de Israel, construído por Davi, multiplicado por Salomão. Depois, gente, vem um monte de desgraças, um monte de desobediências, um monte de pecados. Os sacerdotes se venderam, aqueles criminosos, eles se corromperam, eles foram vendidos a preço de dinheiro, para pregar aquilo. Tem gente que não gosta que eu pregue de alguns temas, sabia disso? Você não pode falar isso, pastor. Então ora para Deus te dar um outro pastor, meu chapa, porque eu vou continuar pregando, eu não vou alisar pecado, eu não vou alisar pecado, não, todo mundo faz isso, eu não faço não, não coloca meu nome nessa lista não. Aqui que acontece com Jerusalém, os profetas começaram a ser aliciados para profetizar aquilo que o povo gosta de ouvir. Corrige, não fala sobre correção, vamos mudar de nome, vamos colocar assim, um eufemismo, uma palavra diferente, para chamar o pecado de pecado, vamos fazer? Cuidado, pastor, você vai ser preso, hein, falando essas coisas, cuidado. Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui, no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Quando Deus fala de Jerusalém, Jerusalém é atacado e é destruído pelos babilônicos. Aí em seguida, os gregos, os persas antes, os gregos, e depois dos gregos vem Roma. Foi uma desgraça. Tem um general romano chamado Tito Flávios Vespasiano. Ele vai ser imperador depois do imperador Adriano, aquele bicho ruim.
mas Vespasiano vai ser pior do que ele. Ele chega em Jerusalém, num lugar chamado Montes Copos. Gente, é emocionante, porque você vem subindo, você vem driblando Jerusalém na viagem para Israel, e em outubro do ano que vem, para quem ficar preocupado aí, do ano que vem, eu vou ter mais umas férias para tirar. Vou ter agora em agosto, e vou ter direito a mais uma em agosto do ano que vem. Então, outubro, eu vou para Israel. E quando a gente para em Montes Copos, você vê a cidade de Jerusalém. Tito olhou e falou assim: eu vou acabar com isso. Ele vai ficando irritado, porque o povo de Israel não se dobra diante da política de Roma. O povo de Israel tinha que dizer que o Senhor era César. Ele diz: não, o Senhor é Jesus. Não tem acordo. Não me dobro. Tito então invade a cidade, cerca a cidade por 4 anos, a cidade vai morrer de sede, vai morrer de fome, os cadáveres que morrem dentro de casa começam a ser jogados por cima dos muros da cidade de Jerusalém, eles tomam a cidade, e aí ele chega naquele templo lindo, pedras pintadas de ouro, banhadas a ouro, ele fala para o soldado: tira, o soldadinho não dá para tirar, então queima tudo. Tito manda queimar tudo para derreter o ouro, para levar o ouro para Roma. Vocês nunca mais me verão, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Você está pensando que tua vida sem Deus vai ficar fácil? Acha que viver desviado, afastado, você acha que é uma vida fácil? Você acha que a gente vive de um alimento por semana? Você só come no domingo. Você acha que você vai sustentar a tua fé a semana inteira? Acha? Gente, quando a Bíblia diz que Deus abandona, Deus abandona. Mas aqui, em Isaías 54:1, há uma esperança. Lembra que Deus se divorciou de você? Lembra que Deus te abandonou no altar? Lembra que Deus falou: não quero mais, tira essa aliança. Ele está falando assim: se alegre agora. Você não podia gerar porque você não tinha marido. E sem intimidade, como é que a gente vai gerar? Para gerar um filho tem que ter uma esposa e um marido. E ele começa a comparar tristeza com alegria. Ele começa a comparar passado com presente. Cante, grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que o que mora com o marido. Ele está falando que tem algo que vai sair da gente, que vai multiplicar. Existe uma fertilidade. Ele continua, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Se apronte para o futuro. Isaías está olhando hoje algo que vai acontecer amanhã. Está vendo você, que você acha que você não presta para nada, que não faz nada, que não serve para nada, que não é ninguém. Lembra disso? Se prepare. Comece a explodir de alegria. Alargue sua tenda. Lembra você que não tinha filho? Lembra você que era uma mulher estéril? Você que é um homem estéril? Pastor, não consigo fazer nada na minha vida, nada vai para frente, tudo que eu planto morre, tudo que eu planto eu cuido, não produz fruto. Esse tempo acabou. Alargue suas tendas. Você que morava ali num quarto-sala, numa kitnet. Hoje, kitnet tem um outro nome muito mais bonito: estúdio. O estúdio o que é? É um quarto com banheiro e ponto. É isso aí. É só isso. Não, a gente não coloca mais parede para dar visão de amplitude. Tem umas coisas novas, não tem umas coisas novas? Eu fico comparando às vezes assim, eu fico brincando aqui com vocês, né? Coisas de antigamente com as coisas de hoje. E aí, eu tive com Fabiola no shopping ontem. E aí eu vi um garotinho falando assim: mas eu quero um tablet, eu quero um tablet.
Gente, sabe como é que chamava o tablet na minha época? Aquaplay. Gente, era um negócio assim que você botava água e ficava apertando um botão para a argolinha cair. Não, gente, não, vocês que são jovens, você não sabe o que era o tablet da gente, sabe não. Aí tinha uma hora assim que você tentava enganar, né? Aí você virava assim um pouquinho aí você empurrava uma argola, saía duas. Era o nosso tablet. Sabe como é que uma vez papai comprou para a gente um tablet, o nome era Minigame. Para os 4, era a pilha, era 340 mil jogos do Tetris. Era Tetris. E aí era só Tetris, mas aí tinha Tetris de toda cor, de todo jeito, é tudo a mesma coisa. Aí saiu uma atualização. Aí a gente foi na farmácia, porque ele comprava na farmácia isso. Nunca fui em loja de brinquedo. Esse negócio de PB Kids, coisa nova, gente. Ele foi na farmácia, o cara mexeu lá, daqui a pouco ele veio com a atualização. Sabe qual era a atualização? Era o jogo da cobra. Sabe aquele joguinho da cobra que ia andando num labirinto? E aí a cobra não podia morder a própria cobra. Isso era a diversão da gente. Vamos botar para o texto aqui, não tem nada. Se apronte para crescer, saia do teu passado. Saia desse lugar se apronte para o futuro, estenda, não impeça. Sabe quem impede a gente de crescer? A gente. São os medos da gente. Ele vai dizer o quê? Coragem. Tudo, qualquer sonho que Deus tem para você, Ele vai exigir de você coragem. Todos os sonhos vão vir. É coragem. Pastor, eu tenho fé, mas tu tem que andar à frente. Pastor, eu tenho fé, então bota o pé nas águas. Ô Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Muita gente continua vivendo essa história de que tem fé, e a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, mas não tem coragem para fazer. Josué, bora conversar comigo aqui. Está vendo toda essa terra aqui? Ele olha de cima, de um lugar chamado Pisga. Ele olha do Monte Pisga e fala assim, ó, tudo eu estou te dando. Seja forte, diga, e corajoso. Qualquer avanço na sua vida, você vai ter que ser corajoso. Pastor, eu quero avançar, então são mais 4 anos de faculdade, mais 3 anos de mestrado. Pastor, é muito tempo. Gente, o melhor momento para você plantar uma árvore foi há 25 anos atrás. O segundo melhor tempo para você plantar árvore é hoje. Diga, seja forte e corajoso. Começa agora. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Ele está dizendo para o povo, olha, eu já te mandei largar para a direita e para a esquerda. Não tenha medo. A gente já passou da fase de ter medo do dia do boletim. Você lembra do dia do boletim? Prova bimestral. Mamãe, reunião de classe. Aí chamava a mãe e o pai para entregar o boletim. Ó, seu filho foi bem nisso. Ele está em recuperação em matemática, em física. Ele é mais ou menos em história. Ele foi bem em educação artística. Não, eu já vi gente ficar reprovar. Eu vi. Em educação artística. É muito chato pintar, colorir. Está aí. Hoje falar de cor é um negócio complicado, não, gente? Não é complicado falar de cores hoje? A gente fica imaginando esse povo chato que a gente tem hoje. Você imagina os Teletubbies? Tem o Tinky Winky, pintado de azul. Não pode, pastor. Essa cor aí é a cor do macho patriarcal. Não pode. O Tinky Winky não pode, ia pintar tudo de rosa. Rosa não, porque eles são chatos. De salmão. Olha para cá, mulheres. Os homens não sabem o que é a cor salmão. Não sabem. Ou é a cor de abóbora ou é rosa. Salmão para homem vira sushi. Salmão para homem você coloca na brasa. Mas hoje todo mundo, gente, é uma chatice. Mas gente, a gente está vivendo um mundo chato. Quando a gente fala de coragem,
O medo, ele coloca uma bola de ferro no pé da gente, não deixa a gente avançar, não deixa a gente crer num futuro que vai chegar daqui a pouco. Alarga as suas tendas. O medo, ele causa um pânico que exclui Deus da vida da gente. O amor de Deus lança fora todo medo. Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? O medo faz com que a gente nunca saia de casa. Aí eu morro de medo. Meu filho, pega esse teu medo e vai com medo mesmo. Quando a Bíblia diz, você não sofrerá vergonha, não tema um constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viudez. Sabe o que o medo faz? O medo sepulta o passado derrotado. Ah não, já tentei e não consegui. Ah não, pastor, eu já fiz essa prova e fui reprovado. Não, eu já tentei tirar carteira e não consegui. Gente, o medo diz que Deus não pode. O medo mente. O medo é bom. Quando? Quando ele coloca limite naquilo que a gente não pode fazer. Agora, tem gente vivendo aterrorizado. Eu vou avançar para dizer que existe uma promessa inquebrável. Essa promessa inquebrável é baseada ainda em Isaías 54, numa aliança. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Você acha que Deus te abandonou? Pois o seu Criador é o seu marido. Ele dá aqui, ele mostra a identidade. Ele está encorajando, fala assim, você sabe com quem você está falando? Sabe quem é que te prometeu? Deixa eu mostrar aqui quem eu sou. Ele pega a credencial dele e apresenta para mim e para você. O seu Criador tem uma aliança, como a aliança de um marido com uma esposa. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Olha, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Você está pensando, você está brincando comigo? Ele está falando, você sabe quem é que está te prometendo? Tiago capítulo 1, verso 17 diz que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o Senhor Deus, diz o seu Deus. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar, e o segurei nos braços, ao bebezinho nos braços. Vem andar com o papai. Porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu gosto de orar assim, Senhor, atrai-nos com as tuas cordas de amor. Eu gosto disso. Ele está falando que você chegou onde você chegou, e Deus cuidou de você apesar das tolices que a gente fez. É isso que ele está dizendo. Eu peguei você, eu estava segurando você no colo, olha. Eu o segurei nos meus braços, como quem pega uma criança no colo. E para encerrar, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, declara o Senhor. Você tem uma herança de presente, você tem uma promessa que Deus dá, e Deus tem um direito. A mensagem de hoje chama-se intocáveis. Olha para mim, não tenha medo do futuro, não tenha medo do diabo, não tenha medo do mal. Sabe o que você deve temer? Tenha medo do pecado.
O salário do pecado é a morte. Se você entender que o teu Deus é aquele que habita dentro de você. Olha, ele está falando de Jerusalém, não está? Está ou não está, gente? Tem uma história por trás disso. Ele está falando de você. Ele fala: eu vou restaurar Jerusalém com muralhas de ouro. Eu vou restaurar as torres como colunas de rubi cintilante. Eu vou colocar portas de jaspe. Ele começa a dizer em Isaías 54, que aquela vida sua que você achou que não servia para nada, que não prestava para nada, que não tinha valor para ninguém, nem para Deus, pastor, presta. Isso não era mentira. É isso que ele está dizendo. Se você complementar isso e ler Apocalipse 21, você vai ver Jerusalém firmada sobre um chão, sobre um fundamento de 12 pedras preciosas. Eu que vou fazer. Eu que vou fazer um lugar para você. Eu vou habitar dentro de você. Deus, ó, Ele tem um lugar aqui, ó. Esse é o lugar de Deus, é dentro de você. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Escute isso. Número 1, Deus fala. E Deus tem falado através do seu Filho Jesus. Número 2, você que está achando que acabou, você que está achando que não dá para nada, pastor, eu nunca vou gerar nada. Talvez você tenha filho, já tenha filho, tenha neto, mas você está pensando assim: não, pastor, eu não consigo mais fazer nada, meu tempo acabou. Se alegre, exulte de alegria, estenda, não impeça, para a direita, para a esquerda. Quando a Bíblia diz que a tua descendência vai ser como pó da terra, é isso aí, olha para mim. O pastor de vocês não vai parar. Você está entendendo isso? Eu só sei ganhar gente para Jesus. O que você faz de melhor, pastor? Eu faço gente entrar na Nova Jerusalém. É isso que eu fui chamado. Tem um monte de pastor que faz muita coisa melhor do que eu aqui, mas eu aponto o reino dos céus sempre. Você está aí, você, tua esposa, tua filha, teu genro. Você acha que eu estou satisfeito? Não estou satisfeito. Quero ganhar seus netos, quero ganhar seus bisnetos, quero ganhar seu vizinho, quero ganhar sua sogra, eu quero ganhar a mãe do seu marido. Pronto, tá bom assim para você, minha irmã? Eu quero ganhar aqueles que estão perdidos. Eu não vou parar enquanto Deus me der força, sabedoria, inteligência, saúde. Eu não paro. Essa palavra fica no meu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A igreja de Deus não tem linha de chegada. Olha, subir no pódio, ganhar medalha, agora eu posso parar. Pode não. Estenda. Não é para você abrir um puxadinho. Estenda a sua tenda, estique as cordas, aumente. Não é isso. Existe uma multiplicação que não vai parar. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está lá na frente. Aquilo que impede tem que ser arrancado da gente. Aquilo que a gente acha que é satisfação, fique insatisfeito. Seja grato, seja grato, mas seja insatisfeito. Seja insatisfeito, porque Deus não cansa de dar a quem pedir. Peçam, será dado. Busquem, encontrarei. Batam, a porta se abrirá. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Você crê nisso, igreja? Você crê que você foi salvo pelo inocente? Feche teus olhos. Deus, Ele está aqui. Eu quero fazer aqui alguns apelos para você. Em primeiro lugar, para você que pensa que já acabou,
Você que imagina que você não presta para nada, que ninguém te quer, que ninguém te vê, que você não pode gerar mais nada de bom na sua vida, jogue isso fora. Você que quer ser usado por Deus, levante sua mão, só isso. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Pode abaixar sua mão. Número 2, você que está triste, sem esperança, você crê que Deus ordena você a largar suas tendas? Se prepara para o futuro, se vista para o futuro, prepara uma arca, seja obediente. Quanto mais espaço você tiver para crescer, mais Deus vai te abençoar. Abra mais uma empresa, abra mais um negócio, escreva mais um livro, mais uma canção. Você precisa aprender a não limitar aquilo que não tem limite. Deus não tem limite para aquele que crê. Tudo é possível que crê. Se você quer dizer para Deus: Deus, eu preciso crescer, levante suas mãos, diga: eu quero alargar as minhas tendas, e Deus abençoe todos vocês. Número 3, você precisa renovar a tua aliança com Deus. Você percebeu que em algum momento da sua vida você irritou a Deus? A tua casa não é para ficar deserta, querido. A tua casa é para ser uma casa que diz que bendito é o que vem em nome do Senhor. Se você hoje quer renovar a tua aliança com Deus e dizer: Deus, volta, eu quero voltar para ti, levante sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar a mão. E por último, a sua vida pode estar sendo cercada pelos inimigos, e seja qualquer inimigo, seja doença, seja falência, seja tristeza, seja depressão, seja família, seja sonhos que impedem teus sonhos. Nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra ti, nenhuma arma de guerra vai prosperar. Se você quer segurança, Deus, apaga as armas do inimigo, destrói as armas de guerra. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Levante sua mão. Pai querido, que culto maravilhoso que te prestamos. Isso tudo é para o Senhor. Agora despede-nos aqui para uma semana vitoriosa. Bendito em nome de Jesus. Na próxima quinta-feira, Senhor, queremos receber as famílias aqui, os pais, e sabemos que o Senhor vai usar a boca do teu servo como uma flecha, como uma espada, com a palavra do Senhor, para mover os corações. Abençoa Bom Retiro, abençoa todos aqueles que nos seguem sobre a face desse planeta chamado de Terra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, boa semana, uma semana de vitória.